esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Não tinha irmão, é parente, está traduzido por irmão. Eles ficaram, vou explicar, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho, se está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison, Evangelho de Marcos 3, 31 a 35, durante a semana. O primeiro evangelho lido é Marcos, depois Mateus e Lucas. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece num coração que acredita. Se eu acreditar quer dizer colocar em prática. Minha vida muda. Ficar refletindo a palavra, como Maria ficava refletindo, né? Chegaram a mãe de Jesus, Maria, e seus irmãos. Pronto, a palavra irmão. Os crentes dizem que Jesus tinha outros irmãos. Mande os crentes estudar um pouco mais. Tem algum crente aqui? Se tiver, eu vou mandar na hora. Pode estudar um pouco mais, que não tinha não, viu? Então, por que está escrito irmão? Tudo bem. O Evangelho, para quem não sabe, foi escrito em grego. Não foi nem em latim. Hoje o pessoal fala em latim. Esse pessoal quer ser sabido, só fala em latim. A língua oficial da igreja não era o latim. Jesus falava em aramaico. E foi escrita em grego. O latim veio 300 anos depois. Aí, quando o latim era a língua dos romanos, quando o imperador Constantino oficializou a Igreja Católica no ano 333 como igreja oficial, pronto. Aí começou o latim. Mas Jesus não falava latim, começa daí. Se você quiser mesmo, primeira língua litúrgica é o aramaico, falava aramaico. E mais, o evangelho lido era em grego, também não era em latim. Então essa turma aí, a internet está cheia, né? Só fala em latim, estudar um pouco mais também. A palavra irmão em grego, adelphos. Adelphos. Daí vem, por exemplo, várias palavras em português derivam daí. Acontece que o grego chamava de irmão tanto o irmão, como o primo, como o parente, como o irmão de comunidade. É a mesma palavra. Paulo vai usar essa palavra, adelphos, para os irmãos de comunidade. Irmãos de Corinto, irmãos da Galácia, irmãos, e não eram irmãos. Como nós dizemos também, irmão. A pessoa vem confessar, eu digo, diga irmão, diga irmão. Primeira coisa é essa, é uma palavra só, como português também. Irmão é irmão de carne, irmão parente, irmão de fé. Segunda coisa, o evangelho foi escrito em grego, mas Jesus era hebreu e falava aramaico. Então o evangelho traduziu do hebreu ou do hebraico ou do aramaico
para o grego. E no aramaico, o hebraico, a palavra irmão, ou arrot, né? Arroto não, arroto é do cearense, né? É arrot, irmã. Pois bem, a palavra irmão, em hebraico e aramaico, a mesma coisa, significava parente. Mulher casando com um homem, era irmã do homem. Significava irmão também. Está entendendo? Então é uma palavra só para vários significados. De exemplo, Abraão chamou Ló de Ló não era irmão dele, era sobrinho dele. Abraão chamou Sara, a mulher dele, de Arrot. Era mulher, não era irmã dele. Tobias também chamou a mulher dele, Sara, de irmã, não era irmã. Então tem vários exemplos no Antigo Testamento. Então o primeiro motivo é esse. Tanto no grego como no hebraico, a palavra irmão quer dizer várias coisas. Principalmente parente. Mas não é só isso não. Tem outro motivo. Qual é? Quando nosso Senhor morreu, no Evangelho de João 19, 25 a 27, aos pés da cruz de Jesus estavam Maria, aí tinham umas 3 mulheres, 3, 4 mulheres. Mulher Madalena, não sei o que, Maria, mãe de Cleófas. E um discípulo. O Evangelho de João diz que era o discípulo que Jesus amava, mas não era irmão dele, nem parente. Era um discípulo que estava lá. O que é que Jesus vai dizer para o discípulo? Filho, eis tua mãe. O que vai dizer para Maria? Mulher, eis o teu filho. Vai entregar Maria para aquele discípulo. Para que ela cuidasse dele, mas não precisava cuidar dele, que já é adulto, mas principalmente para que ele cuidasse dela. Pois pense, porque é bom a gente pensar. Tem gente que invoca o Espírito Santo antes de ler a Bíblia, pode invocar, mas não pensa. Aí tem que pensar. A cabeça foi feita para pensar, né? Pois bem, se ele entrega a mãe dele para uma pessoa que não tem nada a ver com a família dele, era porque ela não tinha ninguém. É simples. Será que os crentes não conseguem entender? Se na hora de morrer ele entrega a mãe para outra pessoa, é porque ela não tinha ninguém. Se Jesus tivesse outro irmão, quem ia cuidar de Maria era o irmão dele. Deu para entender ou não? É tão simples isso. Esse é o segundo motivo, tem um terceiro. A igreja primitiva canonizou Maria Madalena, prostituta ou pecadora. Canonizou um soldado pagão. Canonizou uma ruma de gente. E não canonizou os irmãos de Jesus? Por que não canonizou os irmãos de Jesus? Porque não existiam. Tem 3 motivos aqui para demonstrar que Jesus não tinha outro irmão. A palavra quer dizer várias coisas. Ele entrega a mãe dele para outra pessoa. E esses irmãos dele, que não existiram, eram primos, parentes, nenhum foi santificado, nenhum foi canonizado. Imagina só o fato de ser irmão de Jesus, todo mundo queria pegar, tocar, conversar, falar, e canonizar, dizer que era santo. Você tem 3 motivos aqui. Então a próxima vez que o crente falar, você não é assim não. Aí você explica para ele. Então chegaram a mãe de Jesus e seus parentes, primos. Tudo bem. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Se ficaram do lado de fora, que ele estava dentro de uma casa. Provavelmente a casa de Pedro, em Cafarnaum. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Muita gente querendo ser curada. Fecha essa porta aí, se entra e sai aí, não tem condição da gente fazer a homilia, né? O padre é abusado, né?
Mas porque eu fico distraído. Vocês ficam andando na hora da homilia, não é para andar, não é para fazer nada, é para estar prestando atenção. Eu não entendo como é que na hora da homilia, domingo é que é pior, né? Então tinha uma multidão sentada ao redor de Jesus. Aí disseram: tua mãe e teus parentes estão lá fora. Entraram na casa, está dentro de casa, estão lá fora te procurando. Gosto muito de Nosso Senhor, porque Ele dá uma resposta bem boa. Nosso Senhor não fica calado, não. A gente que fica calado, né? Ele sempre fala: quem é minha mãe? Quem são meus parentes? Aí, olhando para aqueles que estavam ao redor dele, na certa discípulo, para estar ao redor escutando, é discípulo, ou queria ser discípulo. Disse: aqui estão minha mãe e meus parentes, são os discípulos dele. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu parente. Ou aqui você pode dizer: meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui tem duas coisas, além das três que eu já falei. Ele não está denegrindo Maria, que é a mãe dele. Ele está elogiando, está colocando a vontade de Deus acima de tudo. Então, primeira coisa, a vontade de Deus está acima do parentesco que a gente tem. Tanto faz você ser filho de quem que você for, pode ser filho de quem que você for. Eu sou filho de fulano, para mim tanto faz. Meu pai é rico, para mim tanto faz. Os pedidos que eu recebo de pobre e de rico, para mim é a mesma coisa, não faço diferença não. Os ricos que querem ser atendidos, mandam tudo vir para cá. Eu não estou aqui, então, né? Então, a vontade de Deus está acima de tudo, né? Depois, ninguém como Maria fez mais a vontade de Deus, né? Ela fez muito mais a vontade de Deus do que nós. Então, no fundo, ele está elogiando a mãe dele, né? Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão. Pois Maria fez a vontade de Deus. Ela disse sim e ele se encarnou. Então, o que ele está fazendo é elogiar a mãe dele também. Porque mais do que ninguém, ela fez a vontade de Deus. Então, essa frase dele tem ao menos esses dois significados. Primeiro, a vontade de Deus está acima de tudo, né? Também já falei aqui várias vezes. Às vezes numa casa tem católico, macumbeiro, espírita, não dá certo não. Não dá certo, não consegue se entender não. Pode dizer bom dia, boa tarde, boa noite, sei o quê, mas não se entende não. Nem crente, se tiver católico, crente também não se entende não. Porque tem uma diferença muito grande na fé. A não ser que não viva. É que tem muito católico também que não vive, né? Diz que é católico porque foi batizado, não sei o quê. Se é católico meio que vive, não tem condição de conviver não. Volto a dizer, convive assim, né? Você está brigando também, mas questão de fé é tudo diferente do espírita, do macumbeiro, do católico e do crente. Do judeu, do muçulmano, pior ainda. Pois bem, então tem essas cinco coisas, as três explicando que Jesus não teve irmão, entregou a mãe dele para outra pessoa, a palavra quer dizer parente principalmente, e a comunidade não canonizou os irmãos dele, porque não existiam. Depois, parente dele é quem faz a vontade de Deus, né? Então, se você fizer a vontade de Deus, você é irmão de Jesus. A vontade de Deus está acima de tudo. Tem agora o segundo livro de Samuel. A Bíblia, pelo amor de Deus, leiam a Bíblia. Eu quando me converti, que eu não era convertido não, eu não andava na igreja não, de 17 aos 21, não queria conversa com a igreja não. Mas quando eu me converto diante do sacrário aqui, tive a graça de encontrar um padre chamado Padre Caetano, lá no Pirambu. Eu morei 6 anos lá. Escutava ele todo dia. O pessoal do Shalom aí, o Moisés, a Emi, tudo fizeram seminário lá. Eu conheci lá, 82, 83.
Pois bem, o Padre Caetano foi meu diretor espiritual. Ele dizia, lê a Bíblia toda, do começo ao fim. Aí eu comecei, peguei e li em 2 meses e meio. Primeira vez. 2 meses e meio, não fazia outra coisa não, só lendo. Eu tinha deixado faculdade, tudo, só queria Deus. Né? Passei 6 anos, deixei estudo, deixei tudo. Eu fazia 2 faculdades e era empregado no BNB, fazia Direito e Letras. E era estagiário no BNB para ser advogado do banco. Estava com a vida ganha. Na época tinha vestibular, eu tinha tirado primeiro lugar no vestibular para Direito e para Letras. Hoje é Enem, sei lá o que é. Então eu estudava, deixei, saí da faculdade, deixei o emprego, meu pai quase endoidou. E fui morar lá perto do Padre Caetano. Não fiquei nem no Padre Caetano, morei com uma família lá perto. Cheguei a entrar na Nova Jerusalém e saí, porque eu não queria aquela estrutura não, queria nada, queria ser como São Francisco. Mas todo dia eu assistia a missa com ele. E ele deixou eu assistir às aulas que ele dava lá. E eu me confessava com ele uma vez por semana. Daí veio esse negócio de me confessar uma vez por semana. Há 40 anos. Então eu li a primeira vez, depois li a segunda, terceira, quarta, li 13 vezes a Bíblia toda, do começo ao fim. Depois fui ler em grego o Novo Testamento e em hebraico o Antigo Testamento. Aí fui estudar hebraico, depois grego e depois outras línguas e fui para Roma. Esse livro de Samuel, por que eu estou dizendo para você ler? Porque a turma aqui da liturgia, eles não colocam a leitura toda, eles cortam. Cortaram aqui a leitura do Davi. Pularam do 15 para o 17. Pegaram o 12, a metade do 12, aí pularam do 15 para o 17. O que eles acham que é ofensivo, eles não colocam. Leia do jeito que está. Não precisa cortar nada. Não sei para que eles fazem isso. Né? E o que é que está falando? Bom, Israel naquela época estava brigando, estava em guerra, como está em guerra hoje também. Naquela época era contra os filisteus, hoje contra os palestinos. Mesma coisa, os palestinos hoje são descendentes dos filisteus. Ao menos eles dizem. E o Israel mesmo. Então essa briga aí é de sempre. Quando começou a guerra, essa da agora, eu disse aqui nessa igreja, eu falei isso. Israel vai matar todo mundo, ou quase todo mundo, porque era assim que ele fazia. Israel vai destruir tudo, eu falei isso aqui, vai ser terra arrasada, falei em sala de aula também. Está aí, Israel está destruindo tudo lá. Por quê? Porque era assim que eles faziam, na Bíblia. Na Bíblia a gente entende até o que acontece hoje. E, só que hoje é Israel que está dando uma peia nos palestinos. Na época era o contrário, na época do Davi, eram os filisteus que haviam vencido Israel. E se Israel hoje está matando muita gente, os palestinos, os filisteus na época também matavam muita gente. Não deixava ninguém vivo não. Isso está errado, certamente está errado. Como hoje também está errado. Mas era assim. Eu estou dizendo que era assim. E continua. E aí, Davi conseguiu uma vitória contra esses filisteus. Que os filisteus tinham tomado a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma arca onde eles colocavam as tábuas da lei, né, que Deus tinha dado a Moisés. Pois bem, Davi venceu os filisteus, uma vitóriazinha aqui, acolá. Venceu Golias, né? E pegou a Arca da Aliança e trouxe de volta para Jerusalém. Outra coisa que vocês têm que entender, Jerusalém não foi fundada pelos judeus não. Jerusalém era uma cidade pagã, que Davi conquistou. Quem fundou Jerusalém foi o povo pagão. A Bíblia fala de jebuseus. Davi conquistou a cidade e passou a ser a capital deles. Hoje ainda é a capital religiosa, a capital civil é outra. Tel Aviv é a capital civil. Pois bem, então Davi, ele pega a Arca da Aliança, é a leitura de hoje, e trouxe para a cidade de Davi. Quando ele trouxe, aí eles pularam o versículo. Quando ele trouxe a Arca da Aliança, Davi estava quase nu mesmo, pode ler. Estava só com um pano lá. E ele dançava e pulava e se alegrava com a Arca da Aliança. Estava muito feliz com a Arca da Aliança. A mulher dele
também aquele dia, não diz, pode ler, que era filha do rei que morreu, rei Saul. Ela viu Davi, quase nu lá, né? E ela desprezou Davi no coração dela. E quando ele chegou, ela deu um carão nele. Muito bonito, o rei de Israel, quase nu aí, pulando. Ele olhou para ela e disse: eu acho muito bonito. Não, eu não vou ficar nu não, viu? Pode ficar tranquilo. Nem quero ninguém nu aqui. Chegar eu boto para fora. Ele olhou para ela e disse: para o meu Deus, eu faço isso e muito mais. Ele não foi por maldade, né? Para o meu Deus, eu faço isso e muito mais. A religião de Davi é uma religião espontânea. Eu acho muito bonita a religião de Davi. Davi era um homem do coração. Ele procurava a Deus com o coração dele. Todo o coração, toda a força que ele tinha dentro dele. Ele era grande nisso e grande também no pecado, né? Porque ele mandou matar um homem e deitou com a mulher do homem, né? E depois o que ele fez caiu na cabeça dele, na família dele. Mas aqui é isso. É a espontaneidade de Davi. Hoje eu vejo os padres, muito padre aí, né? Compra. Eu tomara que isso aqui não faça não. Se ele fizer, eu boto ele para correr. Vou logo dizer o que é, viu? Compra logo a melhor túnica, mais cara, cheia de babado. E depois não sei quantas estolas, e depois não sei quantas casulas. Para quê? Para quê? Aí só celebra se é com a ruma de pano. Para quê? Jesus andava com uma túnica, ele. Sou contra a estola não, mas uma coisa mais simples, né? Jesus andava só de túnica. Não tinha esse rolo de babado que os padres querem ter, não. Essas coisas foram sendo acrescentadas na igreja. Não, mas o padre só é santo se ele está... Quem foi que disse que santidade é roupa? Se santidade fosse roupa, Clodovil era Marte santo. Já morreu, já morreu. Foi pronto. Então ele diz quando ele chegar lá no céu, se ele estiver lá, e se eu chegar, eu peço perdão. Mas não é roupa. Não é roupa. Né? Aí nesse ponto, para Francisco, ele está certo. Ele é muito criticado. Nesse ponto ele está certo. A simplicidade que ele fala. Mas os padres não querem escutar, não. Aí quer a paróquia mais rica, já vai para a paróquia dizendo: eu quero carro, eu quero casa, eu quero secretária paroquial, eu quero a secretária da casa. E se eu disser que aqui não tem nada disso, você vai querer vir para cá, porque aqui não tem. O carro eu trouxe, casa não tem. E não tem o secretário também não. E aí, você quer vir para cá? É bom pensar nisso também, viu? Você vinha com arrumação para cá de túnica muito bonita, que o modo dele dá uma surra bem acolá, você nem entra na igreja, viu? E a nossa religião seja religião como a religião de Davi, religião espontânea. Não é para chegar nu aqui, né? Mas teve outro também que ficou nu, né? São Francisco. São Francisco, ele se converteu, não era convertido, foi para a guerra, voltou. Teve esse encontro com Deus, também tive. Aliás, o primeiro santo que mais me tocou foi São Francisco, né? Eu queria ser como ele no início. E aí o pai dele começou a brigar com ele, né? O pai dele tinha uma certa condição financeira. Ele tirou a roupa, tirou tudo. Pode ficar com tudo. Saiu no meio da rua. Né? Também não faça isso, né? Porque vamos lhe internar. Mas os santos são assim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado, Santa Maria Santíssima.